Agora sim, agora eu estou ao vivo no IG da Black School e no canal do YouTube também. Não sei nem para onde olha, tanta câmera aqui. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, eu vou fazer uma retrospectiva dos bastidores da minha volta aos palcos. E a gente vai fazer uma retrospectiva desde o ano de 2016. Quem me conhece sabe que eu sofri por muitos anos por diversos tipos de lesões ao longo da minha carreira. E eu vou contar um pouquinho para vocês do seu nos bastidores com relação às variáveis de uma preparação de fisiculturismo, dieta, os protocolos de treino. As pessoas têm muitas dúvidas com relação a hidratação, manipulação de sódio, água, enfim. Então hoje eu vou passar para vocês mais ou menos tudo que eu vivi ao longo desses últimos anos. Todo mundo sabe, quem me acompanha na carreira sabe que eu sofri uma grande lesão do tríceps, uma ruptura total do tríceps no ano de 2013, faltando 10 dias para o Mr. Olympia. E eu competi com essa lesão e eu fui submetido a uma cirurgia de reconstrução do tríceps esquerdo no ano de outubro de 2013, sendo que em 2014 eu retornei aos palcos e conquistei meu segundo lugar. Foi bastante controverso, o fisiculturismo se trata de um esporte com julgamentos subjetivos, questões muito subjetivas, então ele abre margem para muitas discussões. Esse ano foi um ano bastante discutido. Eu particularmente fiquei muito satisfeito com a minha condição física. Eu acho que foi a minha melhor condição física apresentada em todos esses anos. Foram 8 finais de Mr. Olympia. Acredito que em 2014 eu atingi o meu auge e, curiosamente, depois de uma cirurgia de reconstrução de tríceps. Então eu vou falar para vocês como que eu consegui realizar esses feitos. E então, na verdade, eu consegui superar essa lesão. Ela é uma lesão de reconstrução, um pouco diferente da lesão que eu sofri em 2016. Eu competi o Olímpia de 2016. Logo depois eu fui me submetido a uma cirurgia do cotovelo direito. É uma lesão um pouco diferente do que eu vivi em 2013. É uma lesão... a cirurgia ela não é de reconstrução, ela é uma cirurgia de destruição, sendo que eu tinha vários osteófitos que impediam o movimento do meu braço de flexão e extensão e me limitavam demais para treinar. Para vocês terem uma ideia, eu tinha cerca de 60 graus de flexão nesse ano. Então, realmente, eu não conseguia exercer as minhas atividades diárias, quanto mais o treino, né? Então, fui me submetido a uma cirurgia, vamos dizer assim, a grosso modo, uma cirurgia um pouco mais simples do que a que eu sofri em 2013, mas, de certa forma, muito complexa no que diz respeito à recuperação. Era uma recuperação ainda um pouco desconhecida por mim, porque eu nunca tinha sofrido uma cirurgia desse tipo. Então, por não se tratar, como eu disse, de uma cirurgia de reconstrução, 2 dias depois da cirurgia eu já estava treinando mesmo com os pontos. Basicamente foi feita a retirada de alguns osteócitos, toda uma limpeza na cartilagem que fizesse com que eu tivesse um maior ganho de amplitude de movimento. Então, essa cirurgia foi feita em 2016, no final do ano, depois do Mr. Olympia. E em 2017, infelizmente, 6 meses depois da primeira cirurgia, eu tive que passar pelo mesmo procedimento porque eu perdi a amplitude que eu tinha recuperado. Nova formação de osteófitos, eu fiz uma tomografia 3D que mostra exatamente como que a morfologia do cotovelo, e eu percebi, o médico viu que tinha já tinha criado uma quantidade absurda de osteófitos, e eu teria que passar por um novo procedimento. Talvez em virtude da primeira cirurgia, mas por conta da recuperação que não foi bem feita, ou talvez de forma precoce, como eu falei para vocês, eu não tinha conhecimento de um tipo de recuperação como essa. Só que na minha segunda cirurgia do cotovelo direito, eu tive que me submeter a uma reconstrução também do supraespinhoso do ombro direito, por conta da compensação.
Se você parar para pensar, a gente a hipomobilidade na articulação do cotovelo, ela gera uma hiperidade por conta da compensação, né? O corpo ele tende a se adaptar. E essa hipermobilidade gerada pela hipomobilidade de uma articulação é muito perigoso também. Na verdade, eu diria que é até mais perigoso. Foi assim que eu tive uma ruptura do supraespinhoso por conta dessa hipermobilidade que eu desenvolvi através dessa limitação do cotovelo. Então, eu tive que fazer um novo procedimento cirúrgico de destruição do cotovelo e uma reconstrução do supraespinhoso. Era quase que um checkmate para eu poder me preparar, para eu conseguir me recuperar, porque eu tinha que lidar com duas cirurgias, duas articulações super importantes para o movimento do braço, né? Como se trata de um esporte que lida diretamente com carga, então isso se tornava cada vez mais desafiador para mim. Foi aí que eu iniciei todo o processo de recuperação e eu comecei a notar que o meu ombro estava totalmente recuperado, já havia passado 6 meses, é o período fisiológico de uma cirurgia desse tipo, e o meu cotovelo ainda estava apresentando grandes limitações e muita dor. Obviamente que não era um quadro tão simples, apenas um osteófito, mas é um quadro um pouco crônico de lesão de cartilagem, um pouco de artrose na cabeça do rádio. Então é uma região, os ligamentos já estavam todos comprometidos por conta eles fizeram a retirada dos ligamentos para poder possibilitar durante a cirurgia para eu poder ter ganho de amplitude de movimento. Então isso tudo já gerava uma instabilidade muito absurda no meu braço, por conta de eu ter retornado ao quadro, reincindido o mesmo quadro sintomático das outras duas cirurgias. Infelizmente, por incrível que pareça, em janeiro de 2018, praticamente 6 meses depois, então foram 3 cirurgias no cotovelo direito, com intervalos aproximadamente de 6 meses entre elas. E 2018, em janeiro de 2018, eu repeti a cirurgia. Eu viajei com o meu médico, o doutor José Carlos Garcia, no sírio-libanês, em ombro e cotovelo. A gente entrou em contato com o Dr. David Los Angeles e a gente foi realmente procurar a opinião de um outro profissional. Isso fez com que eu admirasse ainda mais o Dr. José Carlos por conta dessa humildade, essa vontade de realmente me ajudar e resolver meu problema. Nós pegamos o avião, eu lembro que era dia 2 de janeiro, imagina, um dia depois do Réveillon, a gente pegou o avião e foi a Los Angeles para finalmente tentar resolver esse problema, que eu já não sabia mais se eu ia conseguir me recuperar ou não, porque era a terceira vez que eu estava me submetendo à mesma cirurgia do mesmo tipo. Então, basicamente, a terceira cirurgia, ela foi muito parecida com a primeira e com a segunda cirurgia. Foi repetido um procedimento de shaving, né, que eles chamam uma limpeza, basicamente uma limpeza da articulação, retirada de alguns osteófitos. Enfim, eles deram uma boa arrumada no meu cotovelo, e já tinha muito tecido fibroso por conta de outras cirurgias, e eu tive um ganho de amplitude muito bom. Eu saí de 60 graus de amplitude, onde eu tinha retornado a de que executar os treinos sem a compensação de outras articulações, ou do punho, ou do ombro, escápula, enfim. Então isso me permitia conseguir treinar de maneira funcional. E isso ainda era uma dúvida para mim. Será que eu ia conseguir retornar? Será que eu ia conseguir... será que essa amplitude ia ser necessária para eu conseguir retornar aos treinos de alta performance? Ou será que eu ia ficar limitado? Como que isso ia responder com grandes cargas? Então tudo era uma grande dúvida para mim. Então o médico, a única diferença em que eu mudei meu comportamento em relação às outras duas cirurgias foram um período de reabilitação. Foi basicamente o que mudou. O médico pediu de 5 a 6 meses
que o braço tem apenas mobilidade passiva. O que é a mobilidade passiva? Eu fiz a cirurgia, que eu voltei da cirurgia, eu ainda tinha o reflexo de proteção. Então eu não podia ficar grandes períodos flexionado e eu não podia ficar grandes períodos estendidos, porque se eu permanecesse com o meu braço em extensão durante muito tempo, ele não flexionava. E da mesma forma a flexão, se eu permanecesse durante muito tempo com o braço flexionado, ele não estendia. Então até esse movimento se tornar dinâmico, eu poder flexionar e estender sem travar, demorou de 2 a 3 meses. Depois eu continuei ganhando amplitude até os 5 meses. Foi em maio que o médico, o Dr. David Auerbach, de Los Angeles, veio até a minha casa, a Florianópolis, e me acompanhou na minha primeira sessão de treino, onde ele falou que eu tinha que sempre, antes e depois das sessões de treinamento com peso, eu tinha que flexionar e estender meu braço durante 10 minutos cada vez que eu fizesse isso. Então, todas as vezes que eu permaneço, que eu treino, que eu vou à academia treinamento superior, eu tenho que alongar e estender o braço 10 minutos antes, 10 minutos depois. Isso aumentou consideravelmente o tempo em que eu permaneço na academia, até por conta das outras lesões que exigem também um pré-aquecimento e uma preparação muito grande. Então, para vocês entenderem um pouco como funciona os bastidores da vida de um atleta. Só para eu me organizar aqui, então eu retornei os treinos em maio, junho de 2018 e comecei a ensaiar o meu retorno aos palcos. Em 2016 naquele ano especificamente, eu havia me preparado com o Patrick Tour, que era onde eu fiquei muito amigo em uma vinda dele para o Brasil em uma palestra. E eu já estava me preparando há 6 anos com o Cris Aceto. E nós vimos de 2 resultados, ano de Olímpia, um pouco insatisfatórios. Não com relação ao trabalho que ele fez comigo, mas em relação ao nosso trabalho, talvez por 6 anos juntos, eu já não estava conseguindo observar grandes evoluções no meu físico. Então eu decidi, talvez, buscar algo diferente. Mas o que me motivou naquele momento a procurar o Patrick Tour foi muito mais no sentido de ele poder estar disponível para mim com relação ao suporte de treinamento, já que o Cris Aceto era basicamente a dieta, né? Ele passa cardiovascular, dieta e tudo mais, mas o Patrick me ensinou muito a respeito de treinamento. E naquele momento eu precisava muito mais de um suporte com relação a conhecimento de treinamento, aprimorar meus conhecimentos, porque eu estava vivendo uma situação completamente nova para mim. Eu não tinha noção de como eu ia conseguir virar aquele jogo, porque eram condições extremamente diferentes, né? Então, eu trabalhei com ele durante esse período, e quando eu pensei em retornar aos palcos em 2019, foram quase 3 anos parados, eu perdi 2 Mr. Olímpias sem competir, 2017 e 2018, eu resolvi de novo ligar para o Cris Aceto, conversei com ele, obviamente que a gente tem uma amizade muito grande, não envolve questão profissional, nunca envolveu o meu carinho e o nosso relacionamento pessoal. Então eu conversei com ele, expliquei a situação, mandei fotos atuais e só um minuto aqui, vamos ver se caiu aqui no... mandei fotos atuais para ele e só deixa eu renovar aqui o meu pedido do Instagram, pessoal, que o Instagram ele derruba a cada 1 hora aqui. Só vou reiniciar aqui o meu pedido para vocês, já retomo. Senão o Instagram vai ficar sem... Tá. Só pedir a paciência de vocês aí no YouTube, só para eu poder renovar o meu pedido aqui no Instagram. Já está acontecendo aqui, só para o pessoal não ficar com esse buraco aqui. Aí, tudo ok. E como eu vinha falando, eu mandei fotos para o Cris Aceto da minha condição atual e eu ainda tinha muita dúvida. E ele como um bom americano, ele não é muito expressivo, como a gente está acostumado aqui no Brasil. E ele não é um cara que rasga muito elogios, ele
simplesmente falou, ok, vamos observar como teu corpo vai responder. Eu ia mandando fotos para ele, isso, para vocês se situarem, era setembro de 2018. Ele havia ganhado o título de Mr. Olímpia com o Shawn Rhoden. Eu estava em Las Vegas na ocasião pela Black School e eu procurei ele justamente nessa ocasião, totalmente fora de forma, ainda muito envergonhado com o meu físico. Obviamente que ele entendia as circunstâncias, mas a gente teve que realmente encarar o problema de frente. E eu falei para ele que eu tinha vontade de voltar a competir no ano seguinte, no caso 2019. Então, em setembro de 2018, a gente iniciou um trabalho juntos que vinha a culminar com meu retorno aos palcos em maio de 2019. Então, imagina, setembro de 2018 para maio de 2019 foram mais de aproximadamente 40 semanas de trabalho. Para vocês terem uma ideia, uma preparação, um pré-contest, ele dura em média 18 semanas, 20 semanas, às vezes dependendo da condição física ou do atleta, de 16, 14 até 12 semanas. Já vi gente se preparando em 10, 8 semanas. Então, vocês imaginam 40 semanas. Paralelo ao Cris, eu também fiz uma parceria com o Felipe Pereira, que é a Escolação Faixa Preta. Iniciei, então, com ele em 2018, em setembro de 2018, também com o objetivo de retornar aos palcos. Então, ele me ajudou muito nas questões nas minhas limitações. A gente tinha um novo cenário, né? Era um novo cenário para descobrir como que a gente ia conseguir lidar com isso. À medida que o tempo foi avançando, eu fui aumentando as cargas, as minhas articulações elas foram recuperando a estabilidade, mas eu ainda sofria muitas dores no cotovelo. Eu fiz uma infiltração de corticoide no cotovelo direito, mas eu não perdi a amplitude. Isso era mais importante. Haviam dores, muitas dores, por conta de processos crônicos, evolutivos, como eu falei para vocês, lesões de cartilagem e tudo mais, mas eu não havia perdido a amplitude como nas outras cirurgias por conta desse tempo que eu fiquei sem treinar. E isso era um sinal bastante importante, me dava muita esperança. Então eu fiz uma infiltração que me permitiu, durante um bom período, treinar com menos dor, e foi aí que eu consegui embalar para outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro ali de 2019, eu conseguir de novo recuperar meu volume e minha intensidade de treino, justamente objetivando a competição que seria em maio de 2019. A respeito, então, eu fiz uma retrospectiva a respeito desse tempo de competição, de recuperação, que durou de 2016 a 2019. Então, isso culminou com o meu retorno aos palcos no ano de 2019 no New York Pro, onde eu obtive a segunda colocação. Posteriormente, na semana seguinte, eu conquistei o título de Porto Rico e me classifiquei pela 8ª vez para o Mr. Olímpia. Tá, vou falar um pouquinho para vocês a respeito de alguns protocolos utilizados nesse período, que são bastante interessantes. Muita gente... Eu fiz uma live semana passada com meu amigo Daniel Coimbra, nutricionista. A gente abordou alguns pontos bastante interessantes a respeito sobre algumas questões em que eu vou passar para vocês aqui do que eu realizei nesse período. Aí, tá legal, né? Vamos lá, pessoal. Muita gente queria saber a respeito dos protocolos, como eu manipulo os macronutrientes nesse período de dieta, carboidrato, proteína, principalmente qual a diferença no período de pré-competição e off-season e como isso interfere diretamente nas questões do treino, né? Então, pessoal, está totalmente interligado. Para vocês entenderem, essas fotos que estão rolando aí são as fotos que eu encaminho para o Cris diariamente. Isso, foram 40 semanas, todos os dias enviando fotos para ele. E essa avaliação ela é feita de forma muito dinâmica. Ele avalia a minha condição física no dia e ele vai fazendo as adaptações na dieta. Então, as manipulações de carboidratos são feitas de acordo com a minha condição física no dia. Normalmente, a gente inicia esse período desde o início. Isso é uma questão até interessante para os nutricionistas que trabalham com atleta ou não. A gente inicia isso de uma forma bastante leve e progressiva. Então, ou seja, eu encaminho para o Cris Aceto a minha dieta atual, que eu venho realizando. Basicamente, ele não mexe nela, a gente só tira as arestas ali, limpa, por exemplo, situações onde eu estou um pouco mais tranquilo, relaxado,
Então a gente só limpa a dieta e eu me mantenho num cardápio, e eles apenas nos primeiros dias ele apenas observa como que é a resposta do meu corpo frente à dieta que eu já venho fazendo. Em cima disso, ele vai fazendo pequenas modificações. Então, pessoal, existem milhares de variáveis que envolvem o fisiculturismo, é um esporte multidisciplinar, então a gente tem que trabalhar com variáveis e variações muito, muito delicadas, porque isso interfere de forma direta na estética do físico. Então, quando a gente mexe numa variável muito grande, ao mesmo tempo, a chance de errar é maior e a gente não consegue ter uma avaliação da eficiência daquela alteração. Por isso que ele mexe nas variáveis de forma muito lenta e progressiva. Para vocês terem uma ideia, não tem um protocolo de dias de carboidrato alto, isso é feito de acordo com a minha condição física, como eu disse para vocês, mas em média, às vezes uma vez por semana, 2 vezes por semana. O interessante é que à medida em que a dieta vai evoluindo, e dependendo do tipo de algo como um hormônio da tireoide, por exemplo, algo que um atleta esteja administrando, isso pode interferir diretamente no aumento do metabolismo, fazendo com que a gente tenha que ter um adicional de calorias na dieta. Então, os dias de carboidrato altos vão ser ofertados de maneira mais frequente, de acordo com a capacidade do atleta conseguir metabolizar aquilo ali. Paralelo a isso, a gente também faz uso de probióticos, uso de enzimas digestivas também, algumas pessoas fazem, eu não, eu uso bastante probióticos para tentar me manter de forma, minha flora intestinal, tentar manter o mais saudável possível, porque é o que eu digo, não adianta a gente, não é a quantidade de comida em que tu consegue ingerir, mas sim a quantidade que tu consegue aproveitar, né? Então, ter um aproveitamento é muito importante. Por isso que a gente vê muitos atletas com uma barriga dilatada, muita flatulência, que são sinais de que tu não está conseguindo aproveitar de forma eficiente aquilo que tu está comendo, ou talvez algumas fontes não estão sendo manipuladas de maneira eficiente. Então, a questão também da palatabilidade, da digestibilidade é muito importante, e isso às vezes se torna individual, de atleta para atleta. Eu costumo usar fontes de proteínas variadas, tá? Normalmente eu utilizo fontes de proteínas bastante ricas em gordura, tá? Como salmão, carne vermelha, e à medida em que a dieta vai avançando, não necessariamente a gente diminui a oferta de macronutrientes, mas a substituição das fontes de macronutrientes às vezes é mais interessante num primeiro momento. Por quê? Porque tu consegue ofertar a mesma quantidade de proteína e carboidrato, só que tu conseguindo mudar a fonte, tu consegue evitar simplesmente com que tu diminua a oferta calórica e não faça com que o atleta perca rendimento, porque isso é muito importante. Se fosse simplesmente preparar um atleta de fisiculturismo, o objetivo quando eu falo fisiculturismo, todo mundo sabe, né? Pelo menos preservar o ganho de massa muscular e tentar maximizar a perda de gordura. Então, se isso fosse feito simplesmente aumentando a proteína e baixando o carboidrato, a gente ia ter uma perda de rendimento muito grande. Isso não é interessante para o atleta de fisiculturismo, porque ele precisa performar nos treinos até para criar uma situação de anabolismo e conseguir ganhar tanta massa muscular. Então, às vezes, simplesmente a substituição da fonte, seja ela de carboidrato, proteínas, sem mexer na quantidade do macronutriente ofertado, eu vou colocar de maneira prática para vocês entenderem. Eu posso estar consumindo uma refeição pré-treino, 50 gramas do carboidrato proveniente do macarrão. Eu acredito que isso dá em torno de 80 gramas de macarrão cru. Eu posso simplesmente modificar a fonte de carboidrato utilizando outra fonte de proteína, como a batata. Eu posso utilizar 200 gramas de batata, que vai me dar as mesmas quantidades de carboidrato,
só que eu vou ter um benefício muito maior por conta disso. Eu vou ingerir menos calorias, vou manter os macronutrientes, o carboidrato, com a mesma quantidade de carboidratos, e vou conseguir manter a minha performance nos treinos. Então isso é muito importante. Obviamente que se a minha condição física ela não está respondendo de maneira eficiente, obviamente que uma das estratégias seria a diminuição da quantidade de macronutrientes. Mas eu ainda prefiro mexer em outras variáveis, por exemplo, como o cardiovascular. Eu posso adicionar um exercício cardiovascular, enxergando ele como uma ferramenta dentro desse processo. Então, é muito importante a gente conseguir enxergar isso como um todo. É aí que eu falo para vocês da importância do treinamento. Aí muita gente me pergunta, o Fernando acabou de falar na palestra dele que as pessoas ainda têm uma concepção, e é verdade. Muita gente acha que o atleta em off-season ele tem que treinar muito pesado e um volume muito baixo de repetições, porque ele acha que ele vai crescer de 6 a 8 repetições. E ele acha que quando o atleta chega numa fase pré-competição, onde o objetivo maior é a queima da gordura, o atleta começa a fazer uma grande quantidade de exercício, aumentando o volume muscular e baixando a carga, porque a intensidade é inversamente proporcional ao volume. Obviamente, quando tu aumenta o volume, tu diminui a intensidade do treino. Só que é justamente o contrário, pessoal. Quando tu está numa situação de déficit calórico, seja na fase pré-competição, e quando tu necessita realmente mexer, gerar uma condição de déficit para conseguir chegar numa condição tão extrema como essa que vocês estão acompanhando aí, a gente tem que fazer justamente o contrário. A gente tem que manter a intensidade do treino alta e diminuir o volume, porque assim a gente vai conseguir criar um ambiente, uma situação onde o corpo receba o estímulo e ele esteja totalmente propício em condições de conseguir se recuperar. Então não adianta a gente fazer um treino com baixa intensidade e um volume muito alto, porque a gente não vai ter condições favoráveis para o corpo conseguir se recuperar. E às vezes essa intensidade ela está muito abaixo do que normalmente é a necessidade daquele atleta. Então, eu normalmente tem uma situação muito engraçada em que, faltando 4 semanas, 5 semanas para a competição, eu estava sentindo... Eu treinava e eu sentia que eu me sentia menor nas fotos. Eu me sentia depletado nas fotos. E isso não é uma resposta positiva. Obviamente, com um atleta de fisiculturismo, principalmente, a condição física é o primordial. E eu simplesmente reportei isso ao Cris, só que naquela situação ele não podia aumentar a quantidade. Tu imagina, se cada atleta que reclamar de fome ou de falta de desempenho, a gente ofertar calorias, enfim, aumentar a comida, ele não vai conseguir chegar numa condição física extrema, sendo que se a necessidade é justamente melhorar o condicionamento físico, perder gordura, então a gente teria que necessariamente viver sobre um déficit calórico. E como que a gente faz com relação ao treino? Nessa situação, eu saí do treino com a sensação de que eu poderia fazer mais. Então eu parei, faltando 2 repetições para a falha, e normalmente eu cheguei a reduzir 30% do volume total do meu treino que eu vinha realizando ao longo desse período. Então imagina, eu reduzi significativamente o volume de treino. 30% é bastante coisa. E, além disso, o número de repetições caíram praticamente 2 repetições, antecedendo a falha. Então, pensando que eu treino com repetições acima, com repetições forçadas, utilizo métodos de treinamento, drop, rest pause. Então, essas coisas eu aconselho serem utilizadas no período de off-season. Sim, no período de off-season, justamente é onde tu tem uma oferta maior de calorias que tu pode justamente gastar. Então, quem tem vontade de utilizar bastante métodos,
A galera gosta de treinar muito, né, com métodos. Eu aconselho fazer isso no período de off-season e no período de pré-competição, até o momento em que tu tenha uma dieta bastante rica em calorias. Agora, a partir do momento que tu entra numa demanda, é muito mais interessante permanecer em intensidade de treino alta e diminuindo o volume. Então, eu não faço periodização. A minha periodização, basicamente, ela é feita em cima dessas duas variáveis. Quando diminui, é isso. Até quando chega, por exemplo, na semana que antecede a competição, eu mantenho a intensidade alta, né? A alta quanto? A alta para aquela condição. Não necessariamente o peso, a carga levantada vai se manter constante ao longo de toda a preparação. Ela tem dias em que está mais condicionado, mais tu está mais motivado, tem questões psicológicas envolvidas, a qualidade do sono, enfim, uma série de coisas podem influenciar na performance. Mas eu costumo dizer que foi o melhor para aquele dia, para aquela condição. Então, a intensidade permanecendo alta, o volume de treino cada vez mais baixo, mesmo dias antecedendo a competição. Já teve competições, como o Flex Pro, uma competição onde eu competi com uma condição física e um volume absurdo em 2012, inclusive na categoria Open, em que eu treinei pesado no dia, um dia antes da competição eu estava treinando pesado. Então, assim, não existe realmente um protocolo específico para isso, tá? Eu percebo que no fisiculturismo existe muito um comportamento de bando onde as pessoas tendem a fazer aquilo que a maioria vem fazendo. E não é um esporte de maioria, pessoal. Infelizmente, é uma minoria. Então, a gente não consegue ser como a minoria fazendo o que a maioria faz. Isso é muito importante para quem acha que seguir o que a maioria faz é o caminho, não é. Com relação à estratégia de finalização, muita gente me pergunta, eu tenho muita dúvida com relação à fase final da preparação. Eu percebo que muita gente se preocupa muito com a fase final da preparação. Obviamente que tem questões que devem ser levadas em consideração, né? Mas eu costumo dizer que quanto menos variáveis, quanto menos manipulações o atleta necessita nesse período e realizar nesse período, a chance de erro é muito menor. Aquele atleta que deixa para a última hora, a chance de ele errar é muito maior. Por exemplo, tem atletas que mandam fotos para mim faltando 2, 3 semanas para a competição. Eu recebo muitas fotos, vídeos de atletas que estão indo competir. E ele fala para mim assim, não, eu estou te mandando essa foto, faltam 3 semanas, mas eu ainda vou baixar o sódio, eu ainda vou tirar a água, eu ainda vou isso, aquilo. A chance de esse indivíduo errar é muito grande. Agora, aquele atleta que está com uma pele muito fina, uma condição extrema, faltando 2, 3 semanas, a chance de a gente conseguir mexer em pequenas variáveis e ele ter sucesso são muito altas. E do que variáveis são essas? Todas essas que eu falei para vocês. Por exemplo, o cardiovascular. O cardiovascular ele funciona como uma ferramenta para maximizar a queima de gordura. Se esse cara que ele está numa condição física invejável, faltando 2, 3 semanas para uma competição, ele me permite com que eu diminua o cardiovascular desse cara, ele posteriormente ele vai conseguir se recuperar melhor, vai ficar menos cansado, vai conseguir desempenhar um treino melhor, vai conseguir metabolizar, ter uma digestão melhorada. Então, assim, ele vai conseguir ter um sono melhor, porque em vez de ele ir lá e tomar um monte de cafeína e ir para a esteira, ele vai poder descansar, ele vai poder talvez assistir um filme e ficar mais relaxado. Isso pode interferir diretamente em questões do sistema digestivo e emocional. Então, assim, a gente percebeu hoje nas palestras dos doutores que a questão mental, ela está totalmente associada à imunidade, né? Se nós percebermos que nós somos um mecanismo interligado, a gente consegue fazer essa associação.
e muito boa, por sinal, a aula do Dr. Fábio Labate. Eu estou fazendo nutrição e estou estudando. Ontem mesmo estava estudando imunologia e foi muito interessante ver como questões como o exercício alteram na capacidade de liberação de neutrófilos e tudo mais, nas ações dos macrófagos. Então foi muito interessante poder ver essa relação aí. E por falar em estudo científico, pessoal, antes que eu esqueça, eu disponibilizei no meu Instagram, no Stories, um link que leva a um estudo científico que mostra a eficiência do ganho de força de treinos unilaterais, a resposta que causa no outro membro não treinado, tá? Então, muita gente viu que eu, durante esse período de recuperação, eu fiz muitos treinos unilaterais, tá? Então, quando eu operei o braço direito, eu treinei bastante tempo o lado esquerdo e vice-versa. Agora, recentemente, em dezembro, eu até parei na linha do tempo ali, eu talvez não tenha falado a respeito da cirurgia que eu fiz agora em dezembro, que não tinha ligação com o lado direito, é uma cirurgia para a reconstrução do infraespinhoso, que foi realizada em dezembro de 2019 agora. Então, inclusive hoje, dia 21, faz 4 meses que eu operei, então eu estou em processo de fortalecimento muscular ainda, e durante muito tempo agora, no final do ano, eu vinha treinando só o lado direito. Então, para as pessoas que gostam, como diz o Fernando, não tem estudo, não vale, então o estudo está lá, tem um estudo ali no meu Instagram, é só arrastar para cima, já vai cair no link direto desse estudo, é bastante relevante as informações que tem nele ali, então para quem gosta vale a pena dar uma conferida, tá? Mas enfim, como eu estava falando das questões de finalização, eu vinha dizendo para vocês que quanto menos o atleta necessita de ferramentas, de estratégias finais, a chance de ele errar é bem menor, né? Então, eu particularmente não tenho nenhum protocolo específico para a ingestão de líquido. Eu sei que muitos atletas faz um protocolo, o campeonato é no sábado, faz um protocolo, segunda tem que ingerir tanto de água, faz uma hiperidratação e vai baixando. Até faz todo sentido isso, mas eu não utilizo um protocolo assim. Eu simplesmente mantenho a ingestão de água sempre alta. Eu não forço a ingestão de água, mas eu mantenho a água sempre alta. Tenho já o hábito de ingerir bastante água durante o dia, então eu mantenho a ingestão sempre alta. E quando eu começo normalmente nessa semana, dependendo da minha condição física, eu dou uma reduzida, ou simplesmente seguro, congelo a ingestão de carboidratos, para poder, no final, eu vou fazer, como chamam o carb up, eu faço um aumento na ingestão de carboidrato. Isso também não é uma regra, tá? Isso não é um protocolo que ele deve ser feito de maneira congelada, porque isso também a chance de errar é muito grande. Só desculpa que eu me desconcentrei aqui, porque o celular está com uma bateria. Olha só, então eu aumento a ingestão de água. Quando eu começo a ingerir um pouco mais de carboidrato, 2 dias antes da competição, às vezes 3, dependendo, como eu disse, da minha condição física, eu diminuo a ingestão de água. Só que eu nunca zero a ingestão de água, porque o nosso corpo, o nosso sistema digestivo, ele precisa de água para se manter funcionando. Então, normalmente eu faço, eu aumento a ingestão de água. Quando eu começo a ingestão de carboidrato, eu limito a ingestão de água para aproximadamente, falando em ml, 200 ml por refeição. Considerando que eu faço até 7 refeições por dia, então são bastante água, é mais de 1 litro, quase 1,5 litro de água, então é o suficiente para o meu organismo conseguir funcionar, eu conseguir me manter disposto e realizando todas as atividades que eu preciso no último dia. Pensando como uma competição como o Mr. Olympia, a competição no sábado é só um detalhe, porque existem vários compromissos que envolvem um campeonato grande, um campeonato profissional, como noite de autógrafo, onde a gente fica praticamente 6 horas em pé atendendo as pessoas, os fãs. Particularmente é
uma parte em que eu sinto muita falta, em que eu gosto muito, onde eu reúno os meus amigos ali 2 dias antes da competição. Então tem uma série de compromissos profissionais em que seria impossível a gente zerar em gestão de água e também não faria nenhum sentido. A mesma coisa com relação ao sódio. Eu não zero em gestão de sódio, até porque o sódio ele é super importante para dar aquele aspecto do músculo inchado, então a gente tenta manter esse aspecto do pump muscular, mas ao mesmo tempo condição. Então, se tu está numa condição, por isso que eu digo, super importante manter a condição extrema, uma condição super desejável nas fases finais, porque te permite fazer pequenas modificações. Em gestão de sódio, eu mantenho uma pitada de sal por refeição também. Às vezes não chego a mensurar, tá? Eu coloco uma porção, claro que eu venho preparando minhas comidas utilizando uma quantidade de sal ao longo da dieta e eu simplesmente faço uma redução da ingestão de sódio e isso é o suficiente para mim não ter nenhum tipo de problema. Eventuais câimbras podem acontecer até por conta de perda de eletrólitos, fadiga muscular, estresse, então isso também pode ser resolvido, minimizado com uma estratégia de certa forma mais saudável, mais coerente. E eu utilizo também suplementação de cálcio, magnésio, potássio, tudo isso também para diminuir os riscos e eu não tenho nunca tive nenhum problema de câimbras em cima do palco e tudo mais. Da mesma forma, o uso de diuréticos. Existem os diuréticos poupadores de potássio, são normalmente os mais utilizados nesse tipo de modalidade, mas eu, até por experiência própria, posso dizer para vocês que quanto maior a quantidade de diuréticos administrada pelo atleta durante a fase final, maior o risco de ele se manter, como na gíria flat, vazio, durante o período de carboidrato. Então, se esse atleta consegue fazer uma desidratação de maneira natural, utilizando o mínimo de recursos possíveis, a chance de ele ter uma resposta no carboidrato, uma resposta melhor no carboidrato, praticamente, as chances dele aumentam consideravelmente. Então, como vocês viram, eu não faço nenhum tipo de manobra radical. Obviamente que antes de subir no palco, eu não vou comer uma macarronada e subir no palco, porque eu vou ficar estufado, né? Então, normalmente, 2 dias antes, eu inicio um aumento da ingestão de carboidrato, consequentemente, diminuo a ingestão de proteína para compensar esse balanço nutricional, até porque a proteína já não vai ter um papel tão fundamental quanto ela tem durante o período de pré-competição, durante todo o período de preparação. Então, eu diminuo a ingestão de proteína, eu caio que eu meço em onças, né, de 8 onças, 10 onças, seriam mais ou menos 250 gramas do alimento, do carboidrato, da proteína, e caio para 6 onças, que daria mais ou menos 175 ali, gramas de carne, peixe, enfim. Faço uma ingestão maior nos 2 dias antes, e no dia da competição eu mantenho pequenas porções de refeições ao longo do dia. Então, se o campeonato é meio-dia, eu faço a última refeição leve, ali por volta das 10 horas da manhã, e aí eu consigo segurar meu abdômen de maneira controlada, justamente nas poses, nas transições das poses, que são muito importantes também. Então, a questão da cintura é bastante importante. À medida que o atleta vai ficando cada vez mais velho, isso se torna acumulativo. A região da cintura, o atleta tende a perder a região da cintura, então muitos atletas ao longo do tempo se aposentam por conta do descontrole da região da cintura. Aí é engraçado porque a gente fala de fisiculturismo, as pessoas lembram de pernas, panturrilhas, peito, bíceps, tríceps, ombro, costas, tudo, menos a cintura. E hoje tem se falado muito, até o Arnold levantou uma bandeira com relação à questão da cintura, que muitos atletas em busca de um físico monstruoso faz uso de substâncias, o próprio ergogênico faz com que há um aumento, IGF ou o uso de hormônios durante um período muito prolongado de tempo,
ajuda a prejudicar questões da cintura. Então, à medida que o atleta vai ficando cada vez mais velho, todo esse período acumulativo de treinos, enfim, tudo isso acaba prejudicando, e às vezes o atleta tem que encerrar a carreira muito mais por questões estéticas mesmo do que falta de performance. Então, isso é uma coisa que tem se falado muito, e os atletas têm cada vez tentado prestar mais atenção nisso. Acredito que a nova geração já está refletindo na nova geração, os atletas estão cuidando cada vez mais disso, mas eu acredito que depois da era Dorian Yates, da era Ronnie Coleman, principalmente, alguns atletas tentaram buscar físicos monstruosos e às vezes eles não se preocuparam com a sua auto-performance, e isso fez com que muitos atletas se prejudicassem ao longo da carreira. Normalmente, as fontes de carboidrato que eu utilizo no Carbap são as mesmas que eu utilizo durante o período de pré-competição, porém, eu evito utilizar carboidratos que tenham fibras na sua composição, até para evitar justamente a questão da cintura, da dilatação abdominal, pela possível mal ingestão, mau aproveitamento dessas fibras. Justamente isso que eu estava falando a respeito da flora intestinal anteriormente. Então, eu utilizo carboidratos simples, carboidratos mais simples no sentido, não faço grandes manobras com relação ao uso de carboidratos também. Então, isso indefere de fontes. Por exemplo, já teve competições em que eu utilizei massa, macarrão, e durante a preparação eu tive um bom resultado, e eu comi macarrão até o dia da competição. Então, isso não é uma regra, muita gente tem isso como uma regra, mas normalmente eu evito praticamente os ricos em fibras, como aveia, no dia da competição. Aí eu substituo pelo farinha de arroz, que também é muito boa, e eu venho utilizando bastante, até mesmo no período de off-season, porque eu me sinto muito bem com ela. E basicamente é isso. Com relação às estratégias de finalização, como eu falei para vocês, acredito anos em busca de um corpo perfeito, e realmente quando chega na fase final, uma semana antes da competição, acaba estragando tudo por conta de estratégias erradas. E eu aprendi ao longo dos meus 10 anos como profissional e 20 anos como atleta de fisiculturismo que o menos é mais, que a gente deve sempre extrair o máximo de pequenos recursos. Então é assim que funciona a medicina, é assim que funciona a ciência, é assim que funciona o fisiculturismo. Então isso vai te ajudar muito no sucesso e na longevidade da tua carreira. Deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu vou abrir agora para perguntas do pessoal aí, já que eu não vou poder participar da mesa redonda por conta de eu não estar presente aí no auditório. Eu vou abrir para algumas perguntas aí, não sei como é que o pessoal quer fazer. Se quiserem me dar sugestão aí, eu consigo ler as perguntas aqui do Instagram, da própria Black School. Então, eu posso responder algumas perguntas aqui do Instagram, que eu consigo ver os comentários da galera. Ou também vocês podem me passando aí os comentários, as dúvidas aí do pessoal do canal do YouTube aí, para eu poder responder vocês aí. Estou perguntando se vai ficar gravado. Acredito que sim, acredito que vão disponibilizar aí no Instagram, mas no canal do YouTube vai estar lá. É só assinar ou entrar no canal do YouTube da Black School, vai estar lá live certinho, não só a minha palestra, como a de todos os professores que palestraram antes também. O Henrique Punuto está perguntando: durante o Carbap, você costuma consumir quantos de carboidrato por refeição? É isso que está perguntando? Então, é o que eu falei, depende muito não existe um protocolo, e isso varia também de acordo com o peso. No meu caso,
eu prefiro fazer várias refeições, em média entre 50 a 100 gramas de carboidrato por refeição, dependendo da... Isso tudo depende muito, tá, gente? Porque cada preparação é muito diferente da outra. Por isso que eu falo uma margem entre 50 e 100 gramas de carboidrato por refeição. Estou falando do macronutriente, obviamente, né? Perguntas do YouTube aqui. Vamos ver. Carne vermelha na dieta. Olha lá, o pessoal está me passando as dúvidas aqui do pessoal do YouTube. Eu vou respondendo as duas, tá? Então, carne vermelha na dieta, eu costumo ingerir, faço muitas refeições de carne vermelha, inclusive eu tinha colocado, infelizmente não consegui colocar para vocês, era o Cris Aceto mostrando os diversos cardápios que ele elaborou ao longo dessas 40 semanas. Realmente dá para escrever um livro, é dessa grossura, a quantidade de cardápios variados que ele fez ao longo dessas 40 semanas, pessoal. E todos eles tinham carne vermelha. Correndo o pessoal aí. Tinham carne vermelha em todas elas. Às vezes mais de uma vez por dia. Então eu consumir carne vermelha, até porque eu não como grandes quantidades de carboidrato por refeição. Como eu falei antes, no cardápio eu como de 50 a 100 gramas de carboidrato por refeição. 50 não é tanto, né? Então, eu nunca tive o hábito de comer grandes quantidades, até porque eu sempre competi numa categoria que tem limite de peso, e para mim já é bastante sacrificante conseguir bater o peso. Então, eu sempre tive o costume de fazer refeições porcionadas ao longo do dia, até porque eu me sinto melhor também. Eu tenho o hernia de hiato, eu sofro de refluxo, né? Então, para mim, é melhor eu conseguir fazer refeições pequenas ao longo do dia. Carol, acabou a bateria do teu celular, eu acho. Vou botar o celular aqui, enquanto a gente permanece aqui no YouTube. Só vou botar para carregar aqui. Um minutinho aí. Acabou que a gente teve que fazer uma... Enquanto isso, não sei se eu falei para vocês, acho que eu falei no início, existe um QR Code aqui. Se você colocar o celular, você cai lá nas nossas promoções, nossos produtos, dá uma conferida lá. Vale a pena, a gente tá com super desconto no site. Só vou esperar aqui. Pessoal, acho que era isso. Eu vou liberar vocês aqui, vou liberar para o pessoal fazer a mesa redonda. O pessoal está aí presente em São Paulo, o pessoal está esperando lá. Coloca aqui a mão. O pessoal está esperando lá, então eu vou me despedindo aqui. Vou ver se eu consigo só acessar o Instagram aqui, só para dar um tchau pro pessoal e liberar vocês para a mesa redonda. Tá, já estou aqui no Instagram, só não estou vendo aqui tá no meu? Aí, Black Screen. Só vou entrar aqui só para me despedir do pessoal aqui. É isso, pessoal. O recado que eu tinha que dar para vocês era esse. Espero que vocês tenham curtido. Para quem não conseguiu assistir tudo, tá? Eu fiz uma retrospectiva dos bastidores da minha volta aos palcos, passando por todos os anos, explicando as características de cada cirurgia.
como que funciona o processo de recuperação. Eu deixei o estudo científico ali no meu Instagram para vocês darem uma olhada. Falei sobre alguns pontos específicos que envolvem uma preparação de um atleta de fisiculturismo ao longo desse período, como protocolos de dieta, manipulação de macronutrientes, treinamento. Abordei temas como volume, intensidade de treino, o que isso está relacionado à recuperação e qual a relação que isso tem com as estratégias nutricional. Falei sobre as estratégias de finalização, desidratação, carboidrato, manipulação de água, sódio. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Para mim foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Curtam aí os profissionais que estão aí em São Paulo, aproveitem, façam perguntas para eles. E é isso aí, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês. Um grande abraço.